É isso mesmo, velho? Já tem um making off. Pior que eu Já já tem tenho um tirar make- foto aqui e eu entrei no... Você já tem o que cortar aqui. Olha que beleza. 30 Mentira, segundos. Então vamos começar. Gente, bem-vindos a mais uma edição do MetaMeeple. Essa é a terceira edição. Eu sou o Bruno e a gente vai falar hoje sobre valores. Que tipos de valores? Tantos valores como éticos quanto morais. A primeira coisa, a gente vai conversar sobre esse livro aqui específico, tá? Eu estou usando ele como a base para falar sobre esses jogos. Qual que é o nome do livro? É Values at Play, Valores em Jogos Digitais. No final das contas, as duas autoras, Mary Flanagan e Ellen Nissenbaum, elas vão usar vários outros jogos, não vai ficar só nos digitais. Eu acredito que quando usaram como tradução valores em jogos digitais, foi justamente para chamar a atenção do público. É mais uma questão artística do que uma questão de quem criou o jogo. A maior parte das coisas vai falar de jogos digitais aqui. A maior parte a gente vai usar exatamente como elas colocaram. Mas a gente vai fazer algumas outras adaptações em outras coisinhas. Mas a maior parte é uma tradução direta do livro da Values at Play. Bom, importante dizer que então todos os jogos eles expressam e incorporam valores humanos. Quer dizer, eles vão capturar crenças de um período e um lugar em particular, e oferecem maneiras de entender o que um dado grupo de pessoas acredita e valoriza. Essas crenças elas podem ser visíveis, quer dizer, personagem, estética, coisas materiais, visuais mesmo, como podem ser expressas por meio de elementos do jogo, pode ser ponto de vista, as ações que você usa, as mecânicas, quanto a compreensão particular, quando eles mostram a compreensão particular do mundo. Quer dizer, o destino ele vai estar na mão de um indivíduo, de uma sociedade, ou ele vai estar sujeito às forças da natureza ou ao acaso. Eles podem não apenas refletir e expressar, mas também eles podem ativar as crenças e os valores de uma época. Então, todos os jogos eles vão ter essas coisas, eles vão expressar e incorporar esses valores. Bom, vamos falar uma definição. O que são valores? E aqui elas vão fazer uma definição bem particular. São propriedades de coisas e estados de assuntos com os quais nos preocupamos e nos esforçamos para atingir. É similar a objetivos, mas eles possuem um grau mais alto de gravidade e de permanência, tendem a ser mais abstratos e generalistas. Eles podem estar em relação às formas, eles podem ser traços pessoais, por exemplo, honestidade. Eles podem falar em estados políticos, falar em justiça, democracia. Ele pode falar das qualidades dos ambientes, por exemplo, diversidade de espécies, sustentabilidade. Eles podem ser específicos para alguns indivíduos ou compartilhados por grupos e podem unir comunidades, culturas, religiões ou nações. Então, eles podem ser valores pessoais, podem ser culturais, podem ser religiosos, podem ser humanos, etc. Eles são ideais. A gente promove esses valores, mesmo aceitando que eles podem nunca serem alcançados. Paz mundial, tolerância, gentileza, justiça. Bom, quais são os principais valores que elas vão focar no livro?
são basicamente dois. São os valores éticos e os valores políticos. Quais valores, por exemplo? Bom, alguns deles aqui. A gente tem os valores criatividade, paz, prazer, bem-estar, amizade, colaboração, saúde, responsabilidade, felicidade, fidelidade, tolerância, contentamento, autonomia, segurança, respeito, integridade, fidelidade, generosidade, honestidade e gentileza. Então, eles são valores que englobam tanto como tratamos os outros, como eles nos tratam. Esses são alguns dos valores que a gente vai conversar em relação a éticos. Valores políticos. Alguns vão se repetir, vocês vão ver por quê. Eles são valores que englobam as relações dentro de sociedades e entre sociedades. A gente está falando de justiça, a gente está falando de igualdade, segurança, estabilidade, cooperação, tolerância, privacidade, responsabilidade, democracia, voz, autodeterminação, propriedade, liberdade, liberação, autonomia, igualdade de oportunidades, transparência, equidade, diversidade, ambientalismo, sustentabilidade. A gente está falando de valores que vão muito além do que um indivíduo possa fazer, mas uma sociedade vai utilizar. Os valores, eles têm as suas diferenças. Por que a gente vai escolher esses valores e não outros? Mas as abordagens desse livro aqui não vão exigir valores que são universais, quer dizer, que eles são, todas as sociedades vão aplicar da mesma forma esses valores. Não, são valores que vão assumir a existência de valores morais e políticos socialmente reconhecidos, ou seja, limites de uma sociedade encorajados a serem adotados pelos indivíduos como um guia. Então, esses são alguns dos valores que algumas sociedades vão usar, nem todas vão usar da mesma forma ou valorizar da mesma forma. Eles podem estar explícitos através de palavras, através de decretos, mas eles também podem ser implícitos através de ação e reação dos indivíduos dentro de uma sociedade. Deixa eu só. Por enquanto, tá ok? Tá. Importante falar, né? Isso engloba o ponto de vista específico e elas deixam muito claro. É um ponto de vista norte-americano, estadunidense. Quer dizer, esses valores são valores específicos de uma sociedade e de um tempo específicos, particulares. Nesse caso, a gente está pensando Estados Unidos época 2010, 2012, tá? Justamente para lembrar que os valores eles mudam dentro de uma sociedade e eles estão atrelados a diferentes momentos da sociedade e em diferentes lugares eles vão ser valorizados ou não. Importante falar então que os jogos, relembrando, né, os jogos, assim como outras tecnologias, como outras práticas, como outros sistemas, como todos os sistemas, como todas as instituições sociais, eles têm valores que estão incorporados a eles. Alguns deles vão estar aqui, ou, deixa eu ver se eu consigo voltar. Isso aí. Ou eles também podem estar aqui nos valores mais éticos. Mas é importante lembrar que esses valores, eles estão incorporados. E eles, independente se eles estão
se eles estão exatamente, se foi intencionalmente colocado ou se foi uma questão dos próprios criadores, e quando eles estão embebidos nessa sociedade, eles estão dentro dessa sociedade, eles valorizam tanto algum conceito, algum desses valores, que ele vai naturalmente colocar isso dentro do seu jogo, dentro do seu artefato cultural. Eu sei que o Ricardo gosta muito de falar em naturalmente, não é exatamente natural. Mas tivemos essa discussão. Já tivemos essa discussão, mas a ideia não deveria falar naturalmente, eu deveria falar que eles vão colocar por estar dentro de uma sociedade, por estar já presente nela, esses valores já estão presentes na pessoa por uma questão cultural. E então ela vai se apresentar de diversas formas dentro de qualquer produção que essa pessoa for fazer. Bom, importante falar, por exemplo, vamos dar um exemplo de um conceito dentro de um valor em um artefato. Vamos falar de privacidade. Privacidade, por exemplo, existem ainda alguns programas que vão quebrar a privacidade de você e vão informar, por exemplo, se você está online ou não. Você não quer. Existem outros programas que não informam isso. Esses valores, eles estão presentes justamente mostrando que isso é importante para determinadas empresas, determinadas pessoas, determinados programas, e não é tão importante para outros. Um painel de discussão que permite o anonimato está valorizando a privacidade acima de outras questões, quando falo, por exemplo, de segurança. E também é importante saber que esses valores, eles não são uma exclusão, não é eu vou valorizar tal coisa ou vou fazer um programa eficiente. Não, é uma adição. Eu vou valorizar a privacidade, por exemplo, mas também mostrando a eficiência do programa, mostrando os outros quesitos que eu valorizo também dentro da minha produção cultural, produção acadêmica, produção de trabalho mesmo, ou programa. Então, o importante é aliar esse valor dentro de uma lógica de produção. Então, você consegue aliar, por exemplo, se for pensar numa produção de um programa, eu consigo valor de confiabilidade, performance, custo, eficiência com, por exemplo, justiça, privacidade, sustentabilidade, segurança. São coisas que se adicionam. E o designer, qual que é o papel dele? O papel dele é justamente ajudar a determinar quais valores vão ser expressos dentro da sua produção. Em relação elas vão fazer um exemplo que vai entrar um pouco mais na questão do digital, mas eu também vou entrar em detalhes, que existem 3 dimensões no jogo, 3 dimensões de análise do jogo em relação aos valores. Ela pode ser uma dimensão expressiva, e aí entra a questão que a gente falou de visual, história, enredo, personagens, a estética, né? O audiovisual, quando usa áudio. Tem a dimensão lúdica, que aí são objetivos, as regras, os desafios, os sistemas de recompensa. E tem uma dimensão tecnológica, as mecânicas, e aí eu coloco entre aspas o hardware, que no caso dos nossos jogos os materiais que a gente está usando, e
aí é totalmente digital, as linhas de código, elas também expressam valores. E é importante dizer também que as características de um jogo emergem só, né, no ato de jogar. Enquanto ele é um artefato que fica parado numa estante, ele não é um artefato que expressa valores do jogo. Pode expressar valores estéticos. A gente está vendo uma caixa, a gente está vendo certos valores estéticos ali. Mas os valores de jogo mesmo só acontecem no ato de jogar. Quer dizer, elas dependem do contexto do jogo e de quem está jogando. São duas coisas que, às vezes, quando a gente fala em game design, a gente até esquece. Mas as pessoas jogarem em casa, ou jogarem num evento, ou jogarem em um lugar fechado, um lugar aberto, jogarem com amigos, jogarem com parentes, jogarem com amantes, jogarem com desconhecidos. Tudo isso vai influenciar como eles jogam e também quais valores e quais formas de jogo eles estão aprendendo. Não é uma questão de se eu fizer determinadas questões, se eu colocar essas questões e colocar esses valores dentro de um jogo, eles com certeza serão absorvidos e serão expressos por todos os jogadores, todas as pessoas. Não. Significa que o contexto e as pessoas com quem está jogando vão importar muito. E pode ser que um jogo para determinadas pessoas não consiga chegar no seu público ou não consiga expressar os valores que você quer que seja expressado, justamente por causa desse contexto. Bruno, Fale. Um exemplo, o Carnavalesco que eu estou vendo para ele aqui agora. Uhum. Então, um jogo inspirado no carnaval, né, uma festa brasileira. Em tese, ele não expressa parte dos valores do que a sociedade brasileira, ou pelo menos do que as pessoas do lado de fora enxergam: cor, alegria, celebração, enfim. Sim. De certa forma, isso não está implícito na parte externa da caixa, que você falou que algumas caixas, que o jogo por si só, na parte externa, não transmite esse valor. A estética, ela está expressada aqui, mas o ato de jogar é um ato que necessita que você jogue. Você vê, você olha, bonita a caixa, tem valores expressados aqui, com certeza. A gente não está falando que não existem valores aqui, mas o valor do jogo em si, ele não está expresso aqui, ele está expresso aqui dentro. E aí, até estender esse comentário, por exemplo, em jogos a embalagem, é claro que nem sempre as pessoas estão percebendo, mas às vezes ele é um papel reciclado, ou às vezes ele é feito num material que é de plástico ou que não é de plástico. E dependendo do estilo do jogo, esse tipo de valor ele acaba sendo transmitido até na caixa do jogo em si. Sim. Né? A pessoa que quer um lado mais sustentável, que quer um tipo de papel específico do seu jogo. Por exemplo, os componentes de um jogo sobre sustentabilidade. Ele fazer, por exemplo, de plástico, passa uma ideia errada, entendeu? Se você fizer... Teve um jogo, o CO2, que a campanha dele foi justamente: nós vamos fazer um jogo sustentável. Então a gente vai repensar como vai fazer a cadeia de produção, justamente para que tenha o valor de sustentabilidade na produção do jogo também. Saindo um pouco, né, dessa questão do jogar, né? Isso. Um pouco antes, né? Um passo atrás. Porque, como eu falei, também tem a questão da dimensão tecnológica. O hardware, quer dizer, o material dele também é importante, também passa valores, também transmite quais valores que estão ali. Então, você fazer... Não é hipocrisia, né? Você fazer um jogo sobre sustentabilidade usando produtos ou usando métodos
não sustentáveis, mas você está passando valores outros que não são valores da sustentabilidade, são valores de custo, valor de produção, valor de eficiência, eficácia, ou realmente valores que não correspondem com o que você está querendo passar. Aí a gente não separa. Nessa discussão eu vejo muito a questão da estética como um valor social construído. E quando a gente está falando aqui de valores éticos, a gente está falando do valor que o jogo possui. Isso. Que é um pouquinho fora. Eu posso ter um jogo que ele expressa bem-estar, amizade, colaboração, mas a capa ele foi feito por outra pessoa. Então, não necessariamente essas duas coisas elas conjugam do mesmo princípio. Conversa. Como um bom exemplo que é o Root, por exemplo. São bichinhos fofinhos, mas eles estão brigando na floresta. Então, e quando você pega a análise do jogo, de fato, os valores são o capitalismo versus o comunismo versus a religião, só que está tudo expresso em bichinho fofinho. Então, como é que isso se traveste de valores éticos ali dentro do jogo? A capa não vai ter nada a ver, a caixa não vai ter nada a ver com esses valores. Então, acho que são percepções diferentes. São percepções diferentes, mas são percepções que elas tanto se conversam. Sim, elas estão entrelaçadas. Elas estão entrelaçadas e elas podem estar se conversando, ou elas podem realmente estar se opondo umas às outras. Ela pode estar falando de valores específicos e ter transmitido com uma estética diferente desses valores, e se eles não estão conversando, você tem uma dissonância aqui de valores. Isso depende muito de quem está fazendo, e as pessoas... lembrar, né, que um jogo de tabuleiro, qualquer produção que envolva muitos atores dentro, eles vão expressar diferentes valores em vários momentos e em vários espaços dentro do próprio jogo. Então, esses valores eles podem ficar confusos, eles podem não conversar entre si. E esses valores, alguns vão ser passados e outros não. Mais pra frente eu vou falar um pouco de como descobrir esses valores, mas é importante entender que realmente existe essa dissonância entre eles, e é possível existir essa dissonância. Eu posso falar de um jogo sobre paz mostrando guerras, e a questão é qual valor está mais presente no jogo, ou presente no seu artefato cultural, e qual ele está passando e qual está em conflito. Justamente o que eu ia falar logo em sequência. As intenções do designer importam, mas elas não são totalmente determinantes. Os valores não intencionais podem surgir e valores intencionais podem fracassar. Eu quero falar sobre um valor específico e eu posso fracassar. Valores específicos que eu não queria falar, eles podem surgir no meio. E aí, qual é um bom começo para a gente conversar dessa história? Entender, questionar a sua visão de mundo como designer, aprender sobre quem provavelmente vai jogar, né, o seu público, e a visão de mundo dessa pessoa, e explorar o provável contexto de jogo. Se a gente acha que o contexto de jogo vai ser num lugar barulhento, que valoriza o consumo, a gente falar um jogo que seja sobre tranquilidade e paz, vai ser um pouquinho difícil de você transmitir se ele for num lugar barulhento. Um jogo que fale sobre não reutilizar, sobre reciclagem, sobre sustentabilidade, e falar sobre um consumo desenfreado, estar em um contexto de consumo desenfreado pode gerar certos conflitos de valores. Bom, quais são as premissas centrais do Values at Play? Primeira coisa, existem valores e eles são comuns dentro de uma sociedade
não necessariamente universais. Segundo, os artefatos culturais podem incorporar tanto os valores éticos quanto políticos. E terceiro, o design e o desenvolvimento têm o poder de afetar a natureza desses valores. O que eu quero dizer com isso? Que uma pequena mudança de regra pode alterar os valores que estão expressos dentro de um jogo. Cada decisão, dentro de uma miríade de possibilidades que vai para o design de um jogo, vão criar restrições que definem a gama de interpretações plausíveis dos valores dentro de um jogo, mas é aquela coisa, eles podem não estar presentes. Cada decisão de design vai afetar toda a cadeia de produção de valores. Agora, vou passar aqui. Aí, indo para a questão principal do Values at Play, qual que é a heurística para game design, qual que é o plano de ação de game design, para que a gente faça a produção de um jogo de forma em que os valores estejam em primeiro lugar. A questão esse é um ciclo típico de desenvolvimento de jogo, e esse daqui vai ser o nosso processo iterativo. É o processo que a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, infinitas vezes, até que a gente tenha um jogo pronto. Então primeiro a gente vai revisar os requisitos. Quais são os requisitos básicos, qual que é o nosso prazo, qual que é o nosso contexto, qual que é o nosso conteúdo. Então a gente vai para a análise e o design. Análise, eu pensei, eu vou fazer o design X, Y, Z de produção. A gente vai implementar esse design. Eu pensei o que eu vou fazer, agora eu vou produzir esse protótipo. Em seguida, vou verificar e avaliar se aquele protótipo gerou o que eu estava esperando. E depois faço um novo plano, reviso os requisitos e vou fazendo tudo isso num processo iterativo que vai rodando enquanto a gente vai fazendo toda a parte de game design. Aqui entra a verificação e a avaliação, o nosso playtest. Playtest é a verificação e a avaliação do que a gente fez dentro desse período. Aí a gente refaz o plano, vai e refaz. O designer que tem os valores como o plano de fundo, como o plano central, que elas vão chamar de designer consciencioso, ele vai pensar o processo de design dessa forma. Ele vai revisar os requisitos e os valores que foram definidos em sequência. Ele vai fazer a análise, o design, com valores em primeiro plano. Vai olhar quais são os valores e, através dele, fazer toda a análise do design. Ele vai implementar, vai fazer uma implementação que incorpore esses valores que ele quer expressar. Vai fazer a verificação e avaliação, e em seguida vai fazer um plano e a descoberta desses valores. Bom, essa é o central. A gente vai sempre olhar os valores como uma parte importante do design do jogo. Sempre mantendo o foco neles e encontrando a expressão para os valores que os designers estão comprometidos, eliminar os valores que são indesejados e, em seguida, refazer tudo isso até que você tenha um jogo cujos valores estejam expressos claramente no seu jogo, até você estar satisfeito, tanto em questão
estética, né? Tanto questão de game design, quanto que esses valores estejam expressos, os valores que você quer para o jogo. Tá. Eu vou deixar essa página mais sempre, mas é importante a gente pensar que os elementos, os jogos que podem carregar valores, são esses. Aí ela vai usar mais a questão digital, mas também funciona quase tudo, se não tudo, na questão de jogos analógicos também. Tá? Importante, cada um desses valores, eles podem podem expressar valores, mas também é possível que os valores se expressam pela relação entre eles. Não é uma fechada. Esse valor na estética vai ser um valor específico e ele não conversa com os outros valores. Não. Tudo isso vai se conversar quando a gente está falando de valores. Bom, quais são eles então? Quais são esses elementos? Premissa narrativa e os objetivos dela. Os personagens dentro do jogo, eles expressam valores. As ações dentro de um jogo expressam muito valores, principalmente num jogo analógico, eles vão expressar muito o valor que está inserido. Então, o Ricardo estava falando do exemplo do Root. A maior parte dos valores expressos no jogo, elas estão nas ações que são tomadas durante a partida e como essas ações influenciam no jogar, né? Influenciam na tomada de decisão. E justamente que por isso que o ato de jogar é tão importante na geração de valores. Além das ações, as escolhas que o jogador tem, elas podem expressar valor. As regras para interação entre os outros jogadores, se é uma regra de interação como a do Catan, que é muito indireta, ou uma regra de interação muito direta. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não tem tanto. Regra de interação super direta, comer peças no xadrez, isso influencia e gera valores. As regras para interação com o ambiente, com os NPCs ou com o ambiente que cerca o jogo, ou com o mapa, tudo isso vai gerar valores. O ponto de vista é importantíssimo. O ponto de vista mostra tanto onde a gente está e como a gente age nesse mundo. Se o Ticket to Ride fosse uma questão do passageiro, imagina como seria muito diferente do que da visão de construção dos jogadores. O ponto de vista influencia em muito quais valores vão estar expressos nele. A interface do jogo, quer dizer, como você joga, quais mapas, como elas estão disponíveis, como elas estão disponibilizadas, como se apresentam na tela, na pessoa, no mapa, são importantíssimos. A engine do jogo, aí é a questão super digital, mas o software importam, aí é dizer, o hardware, né? Tudo isso, o material importa e gera valor. O contexto do jogo também, que a gente falou, é super importante. As recompensas que a gente gera no jogo também está cercado de valores. As estratégias que a gente toma no jogo, ou as estratégias que são possibilitadas dentro do jogo, elas são importantíssimas, assim como o mapa do jogo expressa um tipo de valor, e a estética, por fim, também expressa determinados valores dentro do jogo. Lembrando, esses são os elementos dos jogos, e eles também não só expressam valores, como a relação entre eles expressa valores. A gente estava falando que, por exemplo, o Root ele expressa valor. A estética é diferente da ação do jogo. São quase conflitantes, justamente porque a relação entre elas não é uma relação coerente ou uma relação harmoniosa, é uma relação de conflito
entre uma coisa e outra. Mas é proposital. Então, é proposital. A questão é se é proposital no sentido de os autores quiseram que isso acontecesse, que esse conflito de valores acontecesse realmente, ou se foi uma questão de consumo. Eu quero apresentar esse jogo de uma forma que não gere tanta ansiedade nas pessoas, não seja uma coisa séria para os jogadores, né? Seja uma questão mais de estética, mais bonitinha, mais fofinha, que transmite valores diferentes do que os valores que o jogo em si, né? Nas ações, na mecânica dele, estão expressando. É proposital. A questão é se esse conflito, e aí vai da análise das pessoas envolvidas e também dos jogadores, se esse conflito ele é correto ou não para o que o jogo está propondo. Normalmente você quer que não haja esse tipo de conflito, que os valores eles sejam expressos nesses elementos e que esses elementos se conversem e sejam harmoniosos entre si, que cada um complemente um ao outro e que tudo se converse de uma forma coerente. Quando você tem esse tipo de conflito, normalmente vai gerar um conflito nos jogadores também. Eu pensava que era um jogo bonitinho de animal, mas na verdade é um jogo super violento. Vai entrar em conflito dos jogadores. O ato da descoberta, deu o exemplo que é um jogo que eu gosto bastante, mas o ato de descoberta dessa dissonância não é também não sei se é um valor, mas uma característica do jogo. Por exemplo, tem muita gente que eu ensinei Root e a pessoa jogou e não teve nenhuma ciência do que estava acontecendo no sentido do contexto social que aquilo ali traz. De fato, você tem um grupo capitalista, você tem um grupo da classe média, e tem não tem esse nome. Tem um grupo revolucionário. Revolucionário, que é os comunistas, os comunistas, que eles são sindicatos. Você tem o clero, né, a religião. Isso está ali. Só que ela tem uma camada. E a maioria das pessoas não olha para essa camada. Aí de repente você vai e fala: você já percebeu que você está jogando com as testemunhas de Jeová? Você já percebeu que você brota em algum lugar porque você é alguém que converte outros? E isso é uma característica do nome da lagarta, os cultistas. Então tá ali, mas você não vê. Isso não é uma característica meio proposital de: olha, descobri algo, depois de jogar 3 partidas eu entendi que o jogo é sobre isso. Por exemplo, que é diferente, por exemplo, do Hegemony, que é o jogo novo, que você tem o nome é bem explícito. O nome é classe média, o outro é povo, o outro não sei, alta renda. Tem a classe trabalhadora, a classe média, tem o Estado. E o jogador é o Estado. Então não tem o que discutir. Ele claramente é um jogo político com questões políticas, mas o Root ele tem essa camada do meio que não precisa você saber a profundidade. Então, e tem a questão do grupo revolucionário, que ele não é que ele surge do nada, ele já estava lá. Ele já estava. Só que ele está invisível. Isso, exato. E aí só quando ele se expressa, né, politicamente, quando ele se expressa no tabuleiro, ele ganha expressão, ganha relevância. Todos aqueles espaços lá são cidades. Exato. Então as cidades têm gente vivendo nelas. Não é só as aves, só os gatos que estão lutando. Eles estão lutando pelo controle delas. Mas existem pessoas vivendo nelas. E quais são essas pessoas? As pessoas, elas estão lá, elas estão dormentes. Então, mas o quanto essa dissonância entre o que eu estou mostrando como estética e as ações do jogo se configuram como um terceiro valor, que é essa descoberta. Um pode ser o mercado, pode ser que seja isso, é mercado. Eu quero fazer a coisa fofinha para abraçar mais gente, porque ele é inspirado nos coins, né? Contra a insurgência. Aí você pega um Cuba Libre. Porra, é um jogo que, se você for capitalista, você não vai querer jogar um jogo desse que é sobre a Revolução Cubana. Então ele está muito embrenhado, talvez seja uma questão de mercado. Mas essa descoberta, será que não é uma outra camada? É uma camada de valor. A questão é o conflito que existe entre elas, né?
do fofinho e... É que o Roots, eu não acho que ele seja esse fofinho cute, né? Esse fofinho Disney. Ele é um fofinho mais gráfico. Eu acho que ele pega mais na linha do... Como chama aqueles contos que os bichos representam as ações dos Fábulas animais? de Esopo. Fábulas. Eu acho que ele pega mais a ideia de ser uma fábula. Tá. Não um fofinho, embora seja um fofinho, mas às vezes não são aquele fofinho que você mostra para uma criança, sei lá, de 6 anos e ela, que legal, eu quero um bicho de pelúcia desse. Então o mercado trata o fofinho porque o board game não tem algo tão infantil, porque senão acaba sendo um jogo de criança, né? Então eu acho que ele, a estética que ele pega é mais, tipo, é uma fábula. Quando eu olho assim pro Ultra, eu vejo mais, é um jogo que trata a ideia de fábula e não tão fofinho no sentido do gráfico fofinho. E a fábula casa exatamente com isso, né? Porque a fábula são a ideia de um conto mais sério, tem muitas coisas em fábulas que tem a história moral. Então acho que ele resgata essa ideia de fábula, que casa bem com a moralidade da coisa. Interessante. Eu também lembro que os valores também são expressos através da premissa narrativa e, curiosamente, isso é legal. O Root, ele mostra a premissa narrativa através das suas ações dentro do jogo. As aves, elas estão no império que está se desmoronando, e então eles começam fortes e vão começando a minguar. Os gatos. Os gatos. E as aves querem tomar essas regiões. E justamente a premissa narrativa e as ações dentro do jogo, elas se conversam entre si. E fica uma coisa muito mais harmoniosa do que elas não estão entrando em conflito uma com as outras. Tá, deixa eu ver que horas são. A gente tem 1 hora. Tá, eu vou fechar então para falar o seguinte. A gente, só para fazer um resumão aqui, essa parte de visão geral da heurística, a gente tá aqui, tá? Tem uma partezinha aqui do livro que a gente vai falar. Tem mais alguns capítulos que é basicamente como identificar esses valores dentro do jogo. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, vai entrar em 3 passos diferentes. Descoberta, a implementação. Descoberta, a implementação e a verificação são 3 passos importantes, 3 componentes importantes para a gente identificar os valores dentro do jogo. Como é que a gente vai fazer isso? É importante falar, então, componentes. Quer dizer que descoberta, implementação, verificação, ela vai acontecer em todos os momentos dentro de um design? Não. Ela vai acontecer em momentos diferentes. É possível, por exemplo, que você descubra valores só depois do jogo ter sido publicado. Pode acontecer. Mas o ideal é que esses 3, descoberta, implementação e verificação, aconteçam no game design, enquanto você ainda tem o controle, entre aspas, dos valores que você quer expressar do produto, né? Que vai... da produção que você vai querer fazer, cultural. Então, o que é e eles também eles são componentes, eles não são passos. Eu estou falando descoberta, implementação, verificação, justamente porque é assim que está falando no livro. Mas é possível primeiro você implementar e depois você descobrir. Eles não são 1, 2, 3, não são passos, não são formas estáticas. Primeiro eu preciso descobrir para depois... Não. Eles estão presentes e eles vão acontecer até simultaneamente, dependendo do contexto. Então, o componente da descoberta é onde a gente vai localizar esses valores. Nesse caso, a gente está falando literalmente em você listar quais são os valores que estão expressos
dentro do jogo ou que você quer expressar dentro de um jogo. Definir esses valores vai resolver as ambiguidades, vai desenvolver uma definição concreta ou adotar uma definição concreta de cada um deles. É possível que você, por exemplo, comece a identificar quais são os valores. Vamos supor que eu quero falar sobre transparência. Eu quero que esse valor de transparência esteja no meu jogo. Primeiro você vai definir o que é transparência e depois ver quais são como implementar esse valor dentro do seu jogo. Se você fizer uma definição concreta de um valor, você consegue começar a entender como você vai conseguir implementá-los. Localizar. Então, é importante lembrar, são diferentes fontes. A gente tem várias fontes, várias pessoas envolvidas nesse processo de localizar os valores. A gente tem os agentes chaves, que são as pessoas que estão envolvidas na criação do jogo. Nesse caso a gente está falando do game designer, mas também a gente está falando das empresas que estão envolvidas, de todas as pessoas que estão envolvidas. Eles são agentes chave e eles importam muito na localização desses valores. Eles que vão definir boa parte desses valores. Em seguida, a gente vai ter uma descrição funcional, quer dizer, uma afirmação explícita descrevendo o jogo. Eu quero um jogo sobre que expresse o valor de transparência, por exemplo. Aí você vai entrar nesse quesito. A gente vai ter o input da sociedade, contextos culturais, padrões, fatores externos. Isso influencia quais valores que estão envolvidos. E também, claro, a gente tem as restrições técnicas. Não adianta, eu quero fazer um jogo e ele custar R$5.000 para fazer cada cópia. Não tem condição. O trabalho da descoberta é especificar, procurar, achar, entender, conceitualizar, articular e definir os valores que são relevantes para o seu jogo. Lembrando, ele pode acontecer em qualquer momento durante o design. Pode acontecer antes que eu comece o design, pode acontecer na conclusão do design, pode ser depois, já que os valores eles emergem somente no ato de jogar. E aí só no ato de jogar você vai perceber que determinados valores estão presentes ou não estão presentes no jogo. Qual é o segundo que a gente está falando? A gente está falando da implementação. A partir do momento que você tem uma descoberta desses valores, ou depois disso, você vai ter o componente de implementação. Você vai dar atenção sistemática aos elementos do jogo. Os elementos, esses aqui. Você vai considerar todo o espectro de elementos que tem potenciais, que sejam potenciais veículos para a transmissão dos valores que você está querendo implementar. Então, eu vou fazer um jogo tipo Catan, tá? Então, o mapa de jogo importa, a estética importa, as estratégias que a gente está falando, as recompensas, cada um deles está transmitindo alguns valores. Esses valores eles estão em contexto com o que eu quero para o jogo. Também, você vai considerar o que está tentando realizar e como o seu jogo vai transmitir os valores aos jogadores e potencialmente a outras pessoas. Você quer que esse jogo mude comportamentos? Você quer que ele possibilite uma performance com esse valor
que esse valor, a performance do valor, eles esteja presente durante a partida. Você quer induzir uma experiência, você quer induzir sentimentos. Cada uma dessas implementações, elas vão gerar certos conteúdos. É possível, por exemplo, a gente falar de valores de empatia, a gente pode falar de valores de fidelidade. Se a gente está falando de um jogo sobre mentira, está falando do Coop, ele está expressando os valores de fidelidade. Você quer que expresse esses valores dentro de um jogo? Não, você quer que ele apresente outros valores. Valor de segurança, valor de integridade. Como é que você define integridade? Dependendo de como você define esses valores, o que é determinados valores, a gente vai ter certas questões. E aí entra a questão de valores em conflito. Eles falam que acontece se você identifica que determinados valores eles estão em conflito. Existem 3 soluções que você pode ter, ou simplesmente você pode simplesmente ignorar e deixar esses valores em conflito. Mas você vai perceber que esses valores em conflito, eles vão estar literalmente em conflito, eles vão estar em guerra um com o outro. E um deles pode ganhar. A questão é qual você quer que ganhe dentro desse contexto. Então, quais são as soluções caso tenha um valor em conflito, que elas dão aqui? Você pode dissolver esse conflito. Você vai refazer o design que alcance todos esses valores em questão. Eles podem não estar mais em conflito se eles estiverem de uma forma diferente dentro dos elementos que eles estão do jogo. Você pode se comprometer, promover cada um dos valores, mas em extensões desiguais. Em certos momentos da partida ou em certos locais, eles vão estar presentes, em outros não. Vai ter, esse valor eu vou valorizar mais aqui, eu vou desvalorizar ele mais aqui, porque eu quero valorizar outro aqui, neste momento. Ou simplesmente você pode trocar esses valores. Você pode desistir de um valor ou mais valores em favor de outros que são mais importantes para você. Caso você identifique esses conflitos e que esses valores, você queira resolver esses conflitos. É possível que você não queira. Eu vou dizer uma coisa. Eu já li esse livro já faz um tempo. É muito difícil fazer isso daqui. É muito difícil você olhar os valores em primeiro plano. Mas é uma questão de, se você se comprometer a fazer isso, você vai ter um resultado bem diferente em relação aos valores que você está querendo expressar. E os jogos também vão refletir isso durante a fruição, né? Enquanto você joga, você vai perceber que tem uma diferença. Eu acho que fica mais fácil quando o jogo está diretamente relacionado ao tema. Então, Sim, quando é direto é muito mais fácil. É mais fácil porque você dificilmente vai desviar daquilo, né? Porque seu jogo fala sobre sustentabilidade. Sustainability é o nome do meu jogo. Então, a todo momento eu estou lidando com aquilo. Então, fica fácil de eu perceber quando eu estou desviando muito ou quando eu estou enfraquecendo determinado valor. E eu vejo, por exemplo, jogos infantis também, que acho que é mais fácil de você trabalhar isso. Porque para criança, você tem mais esse cuidado. Né? Você não quer passar determinados... Você pode não saber o valor que você quer, mas você sabe o que você não quer. Tá falando de jogos de mentir, né? As pessoas, os pais ficam com o olho, cinco pés atrás quando você fala que é um jogo sobre mentir, que o seu filho vai mentir durante a partida. Ou que pode mentir durante a partida. Eu acho que quando é jogo infantil, ou quando é um jogo exatamente relacionado àquele valor, onde os valores ali, eles parecem que eles precisam ser
principais ali na construção, fica mais fácil, tipo o Hegemony, como ele falou, jogos que tem um perfil religioso, que a gente vê agora que tem pessoas dentro de determinados nichos, criando jogos para os seus nichos, jogos religiosos, literalmente, jogos voltados para urbanismo e etc e tal. Aí eu acho que fica muito mais fácil. Quando a gente vai para um Roots da vida, ou um que tá comercial, mais lúdico, um comercial, eu acho que parece que o valor ele vai aparecer porque geralmente a gente se baseia nos valores para poder fazer algumas coisas. Eu não quero colocar ali que um é o capitalista, o outro é o comunista, mas eu sei que algum personagem ele vai ter uma habilidade de ter mais recursos do que o outro ele vai ser mais lento do que o outro, então, só que não que a gente está fazendo isso conscientemente, a gente está olhando, acho que talvez mais a experiência que a gente quer passar do que o valor que a gente quer transmitir. Pelo menos é a visão que eu tenho, eu classifico, eu enxergo dessa forma. Mas justamente... A gente deveria estar olhando esses valores também. No mesmo nível que a mecânica, vou dar um outro exemplo aqui que eu lembrei agora, quando você estava falando no Twilight Imperium, você tem cartas que são cartas de... Como é que eles chamam das cartas? Você tem carta, por exemplo, uma carta de apoio ao trono. Se eu comprometo com... promissórias, carta de promissórias. Eu te dou uma carta, que é uma carta geralmente forte, e se eu descumprir aquele trato, eu tenho uma punição que está escrita na carta. Então eu falo para você, não vou te atacar, ou não vou te atacar aqui naquele lugar, eu posso fazer um acordo verbal, não vou te atacar nesse sistema aqui. E aí eu te dou uma carta de promissória. Se por acaso eu descumprir, eu for atacar, ou seja, se eu mentir, se eu trair aquele pacto, o jogo me força a ser punido por aquele ato. Então ele te força a ser, apesar de que é um jogo combativo, tem guerra, você destrói o outro, você mata o outro, você pode exterminar o outro, mas tem a honra do jogo. Você não pode mentir no jogo, é um jogo que você não mente, você não trai. É diferente do Pulp, é diferente do The Resistance. Game of Thrones board game. O que acontece quando você quebra você faz uma traição? Famílias são destruídas. Famílias são destruídas, você tem alguma punição? Não, então, eu tô dizendo famílias literal, assim. Você tá jogando com os amigos. Nossa, Sério? Existe certa punição, mas está fora do escopo do jogo. Isso. Mas isso representa também quais valores que esse jogo está querendo passar. Tá vendo? Bom, falando do terceiro componente, mas justamente por isso que é tão difícil. Porque além de você estar olhando componente do jogo, estar olhando, eu quero fazer determinadas coisas no jogo, é uma camada. Literalmente em tudo, né? É uma outra camada, é uma outra preocupação. Estética. É uma outra. Vamos trocar a fonte. Não influenciou nada no gameplay, só segue. Agora, esse valor tem que ser. Se você não coloca ele em primeiro plano, você não consegue lembrar que ele existe. Porque você tem esse valor como um desses valores importantes que está dentro de você por causa de vivência na sociedade. Então, se você não colocar ele em primeiro plano, você esquece que ele existe. E aí fica muito difícil de você olhar para ele e falar, ele está aqui, que valor que eu estou querendo passar com essa ação ou com esse componente, com o elemento do jogo. Bom, qual que é o terceiro componente então? A gente implementou, a gente vai verificar. A pergunta que você vai fazer na verificação é: funcionou? O que eu quis fazer na implementação, né? No plano, fiz os requisitos, fiz a análise, implementei. Funcionou? O jogo acontece da maneira que era para acontecer? Eu incorporei os valores descobertos consistentemente ao longo do jogo de maneira significativa? E aí outra pergunta, nós fizemos o jogo direito? E aí entra a questão de ciência mesmo, que elas falam aqui no livro que se você quiser mesmo entrar, vai levar bastante tempo, que é você fazer uma pesquisa. Que tipo de pesquisa? Pode ser método quantitativo,
pode ser método qualitativo ou um híbrido combinado. Quantitativo é você fazer uma pergunta para os jogadores específica sobre o jogo, e qualitativo é você entrar mais em detalhes, vamos dizer assim. Quantitativo é para mais gente, mais pessoas, e o qualitativo é para você aprofundar e fazer cada uma das entrevistas serem valorizadas. Você vai fazer essa pesquisa para saber como os jogadores são afetados pelas experiências de um jogo. Como é que funciona na prática? Você pode fazer, por exemplo, um teste anterior ao jogo, fazer a intervenção, que é o jogo, e depois um teste em sequência, que é um pós-teste. E se você quiser, depois um follow-up, algumas semanas depois, para ver se esses valores continuaram. Para você realmente avaliar a retenção. Pode acontecer de você querer fazer um grupo de controle e de comparação. Aí você vai comparar esse valor, ele foi determinante e ele mudou a visão de certas pessoas. Você pode testar versões do jogo ligeiramente diferentes em grupos. Lembra? Eu falei lá atrás. Mudanças de regras, pequenas mudanças de regras podem afetar a sua fluência e o seu valor dentro do jogo. Então, se você fizer algumas pequenas alterações, pode ser que você tenha resultados totalmente diferentes de valores que estão sendo transmitidos. E aí você vai entrar na pergunta: o jogo promoveu os comportamentos desejados? Permitimos maiores entendimento e apreciação sobre esses valores? Suscitamos uma resposta afetiva ou de atitude particular? E aqui entra eu vou procurar aqui, que é uma questão muito, muito interessante de avaliação, que eles fizeram, deixa eu ver aqui, eles fizeram uma avaliação de como o jogo, tá mais pra frente, como determinado jogo funcionou dentro desse critério. Eles queriam falar de sustentabilidade. Eu estou pegando esse tema justamente porque estamos na virada de sustentabilidade, então acho que é legal falar especificamente dessa revisão aqui. Cadê esse aqui? Tem uma questão aqui que elas chamam de estudo de Stanford. Em um estudo não publicado de 2011, conduzido em Stanford, a pesquisadora Sung-Ju Ahn envolveu 50 pessoas como participantes de um estudo sobre como usar papel não reciclado leva ao desmatamento. O objetivo do estudo era verificar a possibilidade de mudar o comportamento no mundo físico. Após uma introdução inicial, metade dos participantes leu um texto que descrevia com mais detalhes o que acontecia com árvores e com animais, como pássaros, que dependiam da árvore. Os outros 25 participantes entraram em uma floresta virtual e foi pedido que cortassem sequoias usando um controle que dava um feedback, tipo, para você cortar a árvore, para que você possa sentir, o corte. Antes da intervenção, independentemente do grupo, todos os participantes relataram uma crença de que suas ações pessoais podiam melhorar o meio ambiente e afetar a sustentabilidade. Só que aí entra a pesquisa mesmo. Após a intervenção, a pesquisadora encenou um acidente, derramando água sobre a mesa onde tinha colocado uma pilha de guardanapo de papel. E caiu um monte de papel. Um monte de água no papel. Isso dava aos participantes a chance de colocar as suas crenças, que eles afirmavam ter, em prática. As pessoas pegaram guardanapos para limpar a mesa. Aqueles que tinham lido somente o texto sobre a exploração madeireira usaram em média 20% mais guardanapos do que aqueles que tinham cortado árvores na floresta virtual. Os comportamentos que os pesquisadores estavam interessados em promover foram realmente encorajados pelo jogo? De acordo com esse estudo, sim. Então, apesar de ter sido um experimento pequeno,
quase 90% dos estudos psicológicos detectam esse impacto imediato, como aconteceu nesse pequeno estudo. Então, se você estava falando de promover, tirar o desmatamento, né? Diminuir o desmatamento, as suas ações, elas importam. E se você está colocando esse valor como um valor central e mostrando isso, e o jogo está afetando como você gasta os papéis, por exemplo, é uma forma de você mostrar efetivamente que essa verificação ela ocorreu e foi muito bem feita. Claro que depende de vários estudos e tudo mais, mas é uma das formas que a gente tem de mensurar isso, como o jogo causou esse impacto de valores. Só terminando, eu acho que é legal relembrar ou entender que o primeiro passo, essa é uma das conclusões, tá no finalzinho do livro. Um primeiro passo para assumir a responsabilidade pelos valores que a gente coloca no design dos jogos é abandonar a ideia de que eles podem ser objetivos, neutros ou livres de valores e reconhecer que os valores podem entrar a partir de diversas direções e de decisões de design. A partir do momento que a gente entende isso, a gente já começa a promover essa mudança. Gente, basicamente é isso o livro, tá? Vale a pena ler, eu estou fazendo um puta resumo dele, tem muita coisa legal aqui, ele não é caro e tem bastante informação aqui, muitos exemplos, tá? Eu não dei muitos exemplos porque senão ia ser muito longo, mas ele tem vários exemplos. Por exemplo, quando ele fala de elementos, eles falam de elementos, cada uma daqui tem vários exemplos de como esses valores eles estão expressos em cada um desses elementos e da interação entre eles, tá? Foi um resumão mesmo. Vale muito a pena o livro. Gente... Depois você manda no grupo? Mando sim. Values at Play. Tem a foto dele no grupo. Depois eu vou mandar, mas você não passou. Eu dou um cara. E é isso. Tem mais alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que vocês queiram falar? Você acha que os jogos de hoje em dia, nesse momento que a gente está vivendo, onde está se popularizando cada vez mais, a gente está vendo cada vez mais novos game designers, você acha que esses novos jogos eles estão surgindo com essa visão? E esse é o problema. Perdendo? Qual que é o seu ponto de vista? Eu não digo que eles estão se perdendo, porque a gente sabe que determinados valores ou determinados jogos lá atrás eles nunca tiveram essa preocupação. Então, eu não vou dizer que eles se perderam, porque eles nunca tinham sido encontrados. A partir do momento em que a gente começa a entender esses valores e que eles estão presentes em todos os jogos, a gente começa a entender que é importante. Elas chamam de designer consciencioso, né? Designer que tem consciência desses valores. Não quer dizer que a gente vai começar, a partir desse momento, eu vou implementar isso perfeitamente a todos os designs que eu fizer. Significa que a gente tem uma noção de que esses valores eles estão presentes nos jogos. Tá? Se eles se perderam, eu não acho que eles se perderam. A questão é você ver o foco, né? Tem jogos hoje que estão sendo produzidos com esses valores em mente, com determinados valores. Assim como antes de ter isso... lembrando, isso aqui é um livro de década de 10. Então, antes disso, não existia sequer a discussão sobre o assunto. Eu acho que existia... eu não acho que a coisa se perdeu. Eu acho que ela, em algum momento ela pode se perder, mas não como um todo. O
acho que o melhor exemplo que tem é o Monopoly. É um Exato. jogo sobre o monopólio, é um jogo extremamente capitalista, mas ele não foi criado assim. Ele foi subvertido e ficou assim. Uhum. A criação original era o contrário. A questão central, e tem essa discussão no livro, tá? Tem. Como determinadas regras mudam os valores, tem aqui muito claramente. Os valores do Monopoly antes, né, era uma discussão sobre o rentismo, sobre uma crítica ao rentismo. É uma crítica. Depois virou a característica Olha principal só, do não jogo. será que seria mais divertido a gente ser o rentista? Então, Mudança também de ponto de vista. sim, não, mudou valores completamente. Muda os valores, muda tudo. Entendeu? Como pequenas mudanças podem afetar totalmente a compreensão do jogo e criar outros valores ou gerar outros valores nas pessoas. É isso que a gente está falando. A gente está falando que a gente ter consciência disso vai fazer que a gente veja esses valores, que eles estejam explicitamente mostrados quando a gente for criar nossos jogos. E quando a gente for verificar esses jogos, que esses valores eles estejam lá. E aí você se perguntar, esses valores eles estão presentes no que eu quero criar? Como eles estão presentes? Onde eles estão presentes? Quais elementos que eu posso usar para reforçar esses valores? E por isso que você olhar e entender isso é importante. E eu acho que a gente nunca teve uma história não tão recente de board game, releituras de jogos. Por exemplo, Sky Mines é o Mombasa, só que sem escravos. Então tem jogos que estão agora... O Five Tribes foi alterado. O Porto Rico também. Também, Sobre questões sensíveis, né? Então, essa percepção, isso são valores que estão influenciando os jogos de agora. Que eu acho que os jogos lançados há mais tempo, 20, 30 anos atrás, não tinha tanto. Você não tinha uma releitura do jogo. Monopoly é um jogo horroroso se você pensar no conceito base, no valor que ele está transmitindo. E quem que pensou em refazer o Monopoly? Ninguém. Mas o Mombasa foi refeito. Com outro nome, outra temática, outra história. Porto Rico foi ajustado. Acho que essa preocupação, na verdade, eu sinto ela muito mais crescente do que caindo. Eles fizeram um experimento, o Tesouro Inca, eles fizeram uma mudança de estética. É o mesmo jogo, só que ao invés de serem exploradores, isso é como um teste, tá? Uma exploração acadêmica. Ao invés de ser exploradores querendo pegar mais tesouros, eram bombeiros tentando salvar mais vidas. E aí o que o pessoal percebeu quando fez esse teste, os testes, os primeiros, né? Que as pessoas pegavam, se arriscavam mais, justamente porque elas querem salvar mais vidas dentro desse incêndio. E a mecânica é a mesma. A mecânica é a mesma. Mudou Você nada. tem os acidentes, você tem não sei o quê, e aí você tem as pessoas que você vai pegar e vai tentar salvar. Você pode voltar, mas se você voltar, pode ser que mais pessoas não sejam salvas. Você tem essa mudança. Mas, e aí tem um porém nessa história, esse é um primeiro momento. No primeiro momento, as pessoas realmente foram mais, avançaram mais, até mais do que deveriam, nessa história, né, dentro dessa caverna, né, dentro desse incêndio. Mas esse quesito, ele foi perdendo ao longo do tempo. Quer dizer, depois de uma terceira, quarta partida, eles voltavam ao comportamento mais conservador de, tá, eu já tenho o suficiente, deixa eu voltar para os jogadores. Vou deixar morrer 3 aqui, que já tá eu vou pegar o suficiente porque eu quero Já sobreviver. salvei os que me deram muito ponto, né? Já Isso, salvei os que me deram os interessantes pra mim. Não, porque se você morrer lá dentro, você perde os 3 que você salvou também. E aí a questão é, você vai salvar mais gente ou você vai tentar pelo menos salvar o que você já tem? No final das contas, as pessoas jogaram da mesma forma que jogavam antes, quando era Tesouro Inca. Aí você pensa, depois dessa mudança de valores, de estética, de tudo, teve uma mudança significativa e permanente nas pessoas? Nesse caso, não. Isso vai dar... Tem um ponto da iceberg, né? Tipo, é um trabalho contínuo.
Se mais jogos vierem trazendo essa proposta, direto ou indiretamente, isso talvez meio que mude, vire uma chave. Não que a ideia também seja virar uma chave, né? Mas tentar buscar algo melhor. Sim. É uma responsabilidade nossa também, né? Com certeza. Um dos valores que eu aplico muito, principalmente agora com o Palavras Táteis, barra visível, é o valor de criatividade. Eu gosto que as pessoas sejam criativas com o texto que elas estão querendo criar. Claro que tem certas restrições, mas quando entra em conflito determinados valores, normalmente eu valorizo a criatividade dos jogadores em detrimento de outras questões. Se eu coloco também o valor de autonomia, eles vão às vezes entrar em conflito. Do Palavras Táteis, principalmente, acontece muito de um jogador ou vários jogadores, a gente definiu a palavra, agora é mecânico, a gente vai fazer a palavra. O valor de autonomia começa a cair. Da criatividade já foi, a gente já descobriu. O valor da autonomia, ele cai. Mas a gente ainda tem todos os outros valores que eles estão presentes, principalmente o valor de colaboração, ou de cooperação entre os jogadores. Descobrir e tentar fazer a palavra da maior forma possível. Por isso que quando você falou, Ricardo, hoje, de que você não sentiu que o jogo, a questão da cooperação, eu também eu pensei muito, e é um valor que eu quero que tenha no jogo. Então, ter cooperação e o valor de cooperação, ele estar presente durante a partida, é importante para mim. Por isso que as sugestões que você fez, eu vou considerar muito e eu vou colocar tentar voltar a essa parte, justamente porque eu quero que esse valor seja importante durante a partida. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi o Meta Meeple.